Suicídio de uma jovem dentro de um shopping center aqui de Fortaleza. Os jornais não publicaram o nome do shopping center. Quando o jornal não publica o nome, qual é a minha interpretação? Eu remeto o acidente para o shopping center que tem um maior recall. Então eu já fico pensando bobagem, entendeu? Então generaliza. Então todos os shopping centers de Fortaleza hoje foram palco de um homicídio. Os que têm escada rolante, porque o jornal dá, que é com escada rolante. Todos eles, e a maioria tem, Roberto, foram palco de um homicídio. Por falta de quê? De uma informação relevante que era nominal onde aconteceu. Do mesmo modo, Goni, essa questão aí, porque nivela. Nós sabemos, você sabe, o Roberto sabe, o Arnaldo sabe, quem são aqueles que são quase patológicos, né? Aqueles políticos. Inclusive, são quanto mais. Tem um caso que eu cito agora, eu até me assustei quando eu vi algum dia um ex-prefeito de um município da Grande Fortaleza assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa, e esse prefeito vem de uma série de denúncias. Foi cassado, inclusive. Isso. Então, quer dizer, choca. Esse tipo de coisa choca. Mas a lei permite. A lei permite. Os processos andam lentamente. Eu entendo a posição do Tribunal de Contas do município. Eu acho que tem um fator terapêutico, didático, divulgar esse tipo de lista. Mas eu acho também que poderia haver um tipo de classificação dos crimes. A legislação brasileira não classifica os crimes, Roberto? Não, claro. Porque nós sabemos que há irregularidades administrativas que não configuram crime nenhum. Existe aquela tipificação do crime realmente violento, que é apropriação do dinheiro público, tratar o dinheiro público como sendo seu. Existe também nas prefeituras, às vezes por ignorância de prefeitos, erros nas licitações, o erro de secretário, na formulação dos o erro de gente do segundo escalão, a tecnias em licitações, em prestação de contas. Isso existe muito, por ignorância. Até o contador, às vezes, orienta errado. Aí quem é o responsável? O prefeito. O nome dele é exposto. Então, tem que ter cuidado com essas coisas também. E aliás, Luiz, você lembrou muito bem, tendo esse número de 1071, existem vários secretários que eram ordenadores de despesa. Então, eles também estão implicados, mas na cabeça da população acaba que só os prefeitos, são os políticos, são os prefeitos. Né? O ônus é todo do prefeito, é todo do governador, e de repente foi o secretário daquela secretaria que mais ordena. Normalmente a Secretaria de Obras, de Infraestrutura, as que mais ordenam é educação ou saúde, né? Mas o ônus é do político, mais proeminente. Então, agora, eu entendo, eu vejo um aspecto extremamente positivo, que é suscitar essa discussão. E o negativo é o erro da generalização, isso é realmente complicado, ainda mais porque a classe política no Brasil contratou no último ano uma crise de credibilidade extremamente alta pelo que já foi. Por isso, eu, embora com a língua aqui coçando demais, não vou dar o nome de ninguém, que é para não generalizar. Mas uma vontade imensa de divulgar. Mas com certeza o telespectador lembrou de alguns nomes que são recorrentes. Para me preservar de eventuais processos, tanto a mim quanto a televisão, é que eu vou fazer esse esforço hercúleo e me controlar para não dizer. Isso. Eu vou fazer um rápido intervalo. A gente fica brincando assim, rindo, para poder a gente digerir, para tornar mais leve, porque é muito traumático a gente saber das coisas como a gente sabe que são e tal, e lamentavelmente isso não chega à maioria da população. Né? Vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos a gente vai dar sequência à discussão política no estado do Ceará, sobretudo agora na perspectiva da sucessão estadual, do custo dos mandatos para deputado estadual, federal, que é uma coisa que está preocupando bastante a todos e cada um daqueles que disputam nesse instante o mandato. Em um minuto, a gente volta. Os vereadores de Fortaleza estão discutindo abertamente com o cidadão as mudanças da lei orgânica do município. Participe você também. Cidade Constituinte. Todas as quintas-feiras, no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, vereadores e o povo da capital cearense reunidos para debater a revisão da lei orgânica com transmissão ao vivo pela TV Fortaleza, a partir das 5 da tarde. Cidade Constituinte. A sessão aberta ao público para debater a revisão da lei orgânica. Na TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão.
TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, ao vivo pela TV Fortaleza, você acompanha direto do plenário Fausto Arruda as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Fortaleza. Sessões plenárias. O debate democrático, o exercício parlamentar da cidadania e a participação popular através da atuação dos 41 vereadores da capital cearense. Ao vivo pela TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Sessões plenárias, a partir das 9h45 da manhã e reapresentações logo após o programa Observatório às 8 da noite, todas as terças, quartas e quintas-feiras, na TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório. Como nós nos alongamos muito no primeiro bloco, vamos fazer este programa só com 2 blocos, vamos fazer esse segundo bloco também, para a gente discutir um pouco mais a questão das próximas eleições. E eu queria suscitar agora uma outra discussão não menos grave do que essa, não menos problemática do que essa, que são os custos das campanhas eleitorais agora. Mesmo com todas as restrições que a legislação impôs agora, como a proibição dos showmícios, das camisas, dos bonés, dos botos, enfim, qualquer tipo de souvenir que comumente o político utiliza com o objetivo de divulgar o seu nome e também sensibilizar o eleitor, o legislador, quando pensou, ele o fez com um sentido pedagógico bastante razoável, que foi o de conter despesas e, portanto, contendo despesas, começaria a estabelecer uma certa, digamos, paridade, igualdade para todos, porque evitava que o Luiz Sérgio Santos tem muito dinheiro, pudesse comprar 50 mil camisas e levar vantagem sobre o Arnaldo, que não tinha dinheiro para comprar nem 1.000, que dirá 50 mil. Teoricamente, pensou isso. Impedia que o Luiz Sérgio trouxesse as bandas Chitãozinho e Chororó da vida, enquanto eu não podia contratar nenhum cantador. Né? Isso é verdade. Mas o que tem se observado é que essa campanha se economizou deste lado, ela obviamente vai ter que gastar muito mais para poder fazer chegar a mensagem de outra forma. Ele vai ter que percorrer muito mais o estado, e para percorrer tem que usar o avião muito mais horas do que utilizaria de outra forma. Enfim, as próprias negociações que existem para poder se ter o voto também, enfim. Deputado Gunnar Arruda, eu tenho ouvido essa preocupação de vários parlamentares, da esquerda ao centro à direita, todo mundo reclamando que, inclusive, essa campanha será absolutamente cara no bojo do Caixa 2, que agora está todo mundo com medo. Qual é a sua avaliação? Há mesmo esse sentimento? Isso é real? Ou, efetivamente, isso é uma artificialização dos políticos para mostrar que a campanha está muito cara e que, por isso, dificilmente o Caixa 2 deixará de existir em função dessas questões? Qual é a sua interpretação? Eu acredito que essa campanha seja muito competitiva. Talvez a expectativa do custo da campanha esteja atrelado ao fato dela ser mais disputada, porque são muitos candidatos competitivos, há um equilíbrio nas forças políticas do nosso país, principalmente, citando o caso específico do Estado de Ceará. O Estado de Ceará é governado por um partido que faz oposição ao governo federal, mas o governo federal tem seus aliados no Estado. Então, por conta disso, há um equilíbrio na disputa muito grande. Se isso vai ser mais dispendioso ou não, só a experiência, o decorrer é que a gente vai poder ter a análise profunda. Mas eu acho que a expectativa do custo é muito em função já da grande competição que já está havendo entre as mais variadas faixas de candidatura, estadual, federal, senador e governador. Então, para o senhor, essas mudanças na legislação não vai alterar em relação aos custos da campanha? Não, eu acho que vai alterar bastante. Vai alterar. Eu só acho que não acaba o Caixa 2. Porque é a mesma coisa que nós começamos a admitir que não existe mais Caixa 2 nas empresas no Brasil. Que o botequim da esquina não faz mais Caixa 2. A saída, deputado, é o Caixa 3. Não, eu acho que Caixa 2, para te afirmar que vai acabar, não dá para afirmar, até porque isso teria que acabar no Brasil inteiro. Mas eu acho que a regra está muito mais rígida,
Acho que a prestação de contas terá que ser muito mais minuciosa. Os mecanismos criados reduzem muito mais a abertura para uma farra desenfreada, mas daí afirmar que vai acabar, eu acho muito difícil. Mas a nova regra vem para dar uma boa enxugada, já é um grande passo que nós estamos dando e apenas a experiência vai poder nos mostrar o que aconteceu ou não. O fato, por exemplo, dando um caso aqui que você colocou muito bem, é a questão dos shows, das bandas. Isso aí realmente vai dar uma enxugada nas campanhas enorme, porque aquilo que você vê aqui, Luiz, aqui no interior do estado, sobretudo nas campanhas de prefeito, o prefeito A trouxe o chiclete com banana. Se o candidato B, né, o candidato A trouxe o chiclete com banana, se o candidato B não trouxesse pelo menos a Ivete Sangalo, ele tinha prejuízo eleitoral, o que é lamentável. Né? O que é lamentável. Quer dizer, o debate deixa de ser em torno das propostas, das ideias, para se tornar em termos de aglomeração de quem põe o som mais bacana para o pessoal dançar. Né? Então eu acho que essa é uma grande medida que foi feita pela nova regra eleitoral, que é acabar com o showmício, porque realmente aqueles que tinham condições de fazer um mega comício, uma apresentação espetacular, tinha, evidentemente, uma condição de aglutinar pessoas até de outros municípios que vinham para participar da festa, do festejo. Roberto, você acredita que a intenção, os princípios, os objetivos da nova legislação com tais proibições vai atingir os seus objetivos? Eu acredito... com a redução dos custos, com a diminuição do Caixa 2? Eu acredito que se o objetivo é redução de custos e, portanto, uma tentativa válida de igualar as candidaturas nas suas pretensões, isso eu acho que pode ser alcançado. Mas eu entendo, como o deputado Goni Arruda, que só a prática dessas novas regras vai mostrar até que ponto o mundo político dinamiza tais regras e assume uma nova postura de cultura política. Agora, negócio de Caixa 2, e eu não sou muito entendido nisso, porque o meu Caixa 1 está muito por baixo, então não tem vazão para Caixa 2. Eu acredito, o deputado Goni Arruda falou bem, nunca vai acabar em lugar nenhum do mundo, não é só no Brasil. A gente fala na eleição porque a eleição entusiasma mais, é uma Copa do Mundo política. Todo mundo fica, o foco é a escolha do prefeito, a escolha do governador, do presidente, do senador, dos deputados, dos vereadores. Mas, na verdade, isso sempre vai haver. Porque em nenhum lugar do mundo a legislação fiscal é agradável, é suave. Umas mais, outras menos. A do Brasil, então, nem se fala. O arroxo fiscal é visível, está apertando a nossa barriga, o nosso bolso, de uma maneira contundente. Não é só no governo Lula, nem no governo Lúcio Alcântara. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque nós não temos um Estado racional, nós não temos um Estado bem estruturado, principalmente na dinâmica das suas políticas. Então vai haver Caixa 2, se possível Caixa 3 ou Caixa 4. Agora, o objetivo, que é reduzir os gastos, realmente vai ser alcançado. Vai haver uma redução substancial, porque essa proibição alcança aquilo que seria dos aspectos mais onerosos. Luiz Sérgio, eu quero que você ouvir sua opinião sobre o mesmo assunto. Se vai reduzir esses gastos, dando um dado. Segundo informações de marqueteiros, assessores, deputados, candidatos, tudo, o voto em alguns municípios do interior do Ceará, e são assuntos que circulam livremente na Assembleia, no Comitê de Imprensa, na Câmara Municipal. O voto para deputado estadual ou federal, em alguns municípios aqui do estado do Ceará, está custando R$ 80 per capita. Dá para se reduzir gasto de campanha quando se tem conhecimento dessas informações?
Olha, tem uma regra de mercado básica e o deputado Goni Arruda nos dá a informação, quer dizer, aumenta a competitividade, aumenta a demanda pelo produto voto. A tendência natural, numa interpretação de mercado, é que esse produto fica mais caro. Certo? Isso é uma explicação econometrista para o problema. O meu sentimento hoje é que essa campanha vai ser muito cara, por vários motivos. Vai ser preciso buscar formas de capilarizar a figura do candidato, a figura do cabo eleitoral. Então, eu suponho que novas maneiras vão ser encontradas, Por isso que eu falei em caixa 3. para potencializar as limitações de quê? Dessas ações de massa, que era o showmício, que vai sair. Então, eu imagino que vai realmente... eu suspeito, deputado Goni, que o voto vai ficar mais oneroso. Não no sentido de se pagar pelo voto. Não, claro. Não é nesse sentido. É no sentido de se conquistar o voto. Considerando... Essa campanha certamente será de quem andar mais. Isso. Já que você não vai poder dar o brinde, a camisa, que é... Talvez até, eu queria até colocar isso aqui para os senhores, apesar da camisa ter acabado, mas eu não estou convencido que a camisa geraria aí uma economia. Eu acho que já que você vai acabar com o showmício e com muitos brindes que são dados, mas eu acho que a camisa, até para você mobilizar o povo brasileiro. Aliás, eu que devo confessar que eu sou voz isolada nesse meu sentimento. Os meus colegas deputados não acham isso. Eles acham que sem camisa, perfeitamente, dá para se fazer a camisa. Mas eu tenho interpretação, por tudo que tenho visto e tenho lido na mídia, a tamanha descrença que a população tem dos políticos hoje, e essa é mais uma manchete, por isso que eu ressaltei no início do programa, é mais uma manchete para criar uma barreira quando nós não fomos nos deparar com a população brasileira para pedir voto, que é mais um ponto negativo que nós temos que ultrapassar. Mas a questão da camisa, já que não tem comício, como é que a gente vai mobilizar? Até porque eu acho legal também no comício você fazer você montar a equipe uniformizada. É uma forma de dar um calor à campanha. Porque a campanha, eu não estou seguro. E você fala bem, Goni, porque, por exemplo, eu não torço por esse time de futebol que eu vou dizer, mas eu admiro porque é um time que a camisa é forte, que é o Flamengo. A camisa é forte. O time está se acabando e acaba criando isso força. É uma homenagem a camisa. É uma homenagem. Não é homenagem a mim, não. É uma homenagem a maior parte dos brasileiros. É uma homenagem. Já foi diretor. É uma homenagem ao meu falecido e querido irmão, Maurício Margelo Brito, que além de ter sido jogador do Flamengo, foi diretor do Flamengo. Bom, essa ação, quando citou a questão... A camisa, eu acho que é um tipo de intervenção detalhista que, puxa, no Brasil existe uma coisa chamada justiça eleitoral. Eu não diria que isso é invenção brasileira, mas é um dos poucos países das grandes democracias que tem uma justiça específica para legislar uma eleição, que na verdade que é uma justiça já começa aí. Isso é um problema, né? Em muitos países, Alberto, você citou o Código Penal. O que rege uma eleição são as leis do país, a Constituição, os códigos civis, né? Aqui no Brasil tem essa peculiaridade. Toda eleição se mudam as regras. É batata. Veio a eleição, criam-se novas regras. Então, é um tipo de intervenção na economia doméstica mas não das se eleições. Faz a reforma política. Não se faz, porque aí, de verdade. Aí é querer em demais. favor da essa justiça. seria a grande reforma de todas as outras. Porque seria uma reforma de partida para todas as outras. Todas as reforma outras. estrutural. Que são necessárias também. Exatamente. Em favor da justiça, que envolveria a reforma do poder. Então só para concluir, já que você pediu minha modesta opinião, o meu sentimento hoje é que vai ser uma disputa cara, até porque aqui especificamente no Ceará, a disputa majoritária vai ser também uma disputa muito onerosa. Eu acho que isso vai puxar também as proporcionais. Quer dizer, sinaliza que seja uma disputa onerosa. Não sei se o candidato da oposição ao governador Lúcio vai ter bala para bancar essa operação. Aliás, nesse Mas sentido, se isso acontecendo, vai puxar as proporcionais também. Eu tenho esse sentimento. Não sei se vai se confirmar. Nesse sentido, da campanha majoritária onerosa, você falou, o governador Lúcio Alcântara, e aqui eu quero registrar isso com muito gosto, já dá uma contribuição para desonerar um pouco.
pelo menos a campanha dele. Os últimos 20 anos, o Estado do Ceará, do lado do chamado Projeto Mudancista, fez as campanhas mais profissionais e, consequentemente, as mais caras da história do Ceará. Porque sempre trouxe profissionais marqueteiros de São Paulo, os melhores, sempre trouxe produtores de televisão também de São Paulo, as melhores. Isso custava um absurdo. O governador Lúcio Alcântara, e a imprensa noticiou isso esta semana, eliminou uma empresa que era pernambucana, que gerenciou nesses últimos 20 anos toda a parte de comunicação e publicidade do governo do estado, que era a MCI. O governador dispensou, venceu o contrato, não renovou e anunciou que a campanha política do PSDB, do governador Lúcio Alcântara, será feita por profissionais de comunicação da terra, por agências de publicidade e profissionais de marketing do Ceará. Isso está sendo inaugurado pela primeira vez em 20 anos. É um dado importante. Primeiro, porque valoriza os profissionais, porque aqui tem gente de talento para fazer campanha. E segundo, porque, por mais caro que sejam as produtoras locais, os marqueteiros locais, os publicitários locais, por mais caro que sejam, pelo valor que eles têm, e os têm, e muito, nós ganham os melhores prêmios de publicidade aqui, todo, serão sempre infinitamente mais baratos do que os que vêm de São Paulo. Então, só para corroborar como extensão do teu raciocínio em relação a custos de campanha. A campanha... A começar dos gastos acessórios, né? Nesse transporte, ponto... hospedagem. Nesse ponto, isso. E essas pessoas que vêm de fora, elas exigem até as cadeiras. É porque você não sabe. Tem nem que exige qual é a cadeira que ele quer sentar para poder ele pensar e criar a campanha. Eu conheço, porque trabalhei muito tempo. Agora o governador depende de por onde eles pensam. Além de trazer o grande... O estrangeiro, vamos dizer assim, o que vem de fora do sul do país, ele tem que ainda se contratar uma pessoa daqui, né? Porque conhece minimamente o estado, a geografia, por Senão ele não faz o então trabalho. ele ainda tem que, além de ele ser caríssimo, e ele ainda tem que contratar um daqui que provavelmente tem que terceirizar. é um desses que já poderia fazer o grande trabalho. Que é quem tem a informação eleitoral, é quem tem o diagnóstico do paciente, é o daqui. Então eu quero aqui fazer esse registro, em favor, e dizer que o governador Lúcio Alcântara tomou uma medida extremamente inteligente, sensível, e não se poderia esperar dele uma outra coisa não, que foi encerrar essa era dos paulistas, dos baianos. Espero que essa medida do governador inaugure uma nova fase, na própria comunicação. De um modo geral. Agora, eu estou pensando aqui uma coisa, eu quero fazer um exercício de futurologia, Roberto Goni. Eu imagino o seguinte, que nós, brasileiros, somos muito criativos para dar soluções para alguns problemas. O Goni coloca o problema da camisa, que é um problema aparentemente menor, mas tem um valor simbólico muito grande para o homem do sertão, para o interior, a camisa do candidato. É um patrimônio a camisa do seu candidato. Vestir a camisa. Então, Roberto, uma questão que eu coloco para você, não precisa ser respondida nesse programa. Mas será que a lei eleitoral em vigor vai proibir, por exemplo, que eu, candidato, padronize a camisa com um tipo de cor sem nada impresso, mas que aquela cor, com um logo ou com algum sinal, possa remeter para a minha candidatura? Será que a interpretação da lei vai chegar a esse ponto? Se eu quiser usar amarelo, todas as minhas meninas da campanha vão se vestir de amarelo. Será que a lei vai chegar ao ponto de proibir? Uma boa colocação. Não tem o nome dele, não tem o nome dele, é só uma cor. Mas Luiz Sérgio, interpretação... Os Ceará são interpretação... Eu estou lançando aqui. Interpretação tem de tudo, né? Cada cabeça, cada sentença. Você vai para um tribunal desse eleitoral, só não sei quantos juízes, tem um Ministério Público, cada um vai interpretar de uma maneira e pode cair a coisa. Como também... O que a lei proíbe, o que a regra nova está proibindo, é a distribuição. Então, se eu tenho uma família, por exemplo, de 20 pessoas, ou 50 pessoas, e vou votar no Goni Arruda, por que eu não posso, dentro dessa família, fazer uma vaquinha e usar uma camisa com o nome do Goni Arruda? Ele não distribuiu. É possível isso? Eu acho que sim. Mas se o juiz se acordar de mau humor, o juiz tentou acordar de mau humor. Aí isso você não evita. Não, aí você quer fazer aquela pergunta de cabeça de juiz. Bunda de menino novo e barriga de mulher grávida. Aí tá certo, é impossível você garantir. É um risco.
Que o candidato não vai querer correr. Essa, por exemplo, essa questão Essa é da que a cor única... Não, essa é questão espetacular. veja como é que suscitou um debate. Essa questão da camisa, eu particularmente, como disse, sou inclusive voz isolada, talvez um ou dois concordem comigo dos que eu tenho conversado. Mas eu acho que no momento, né, até para concluir que eu não tive a oportunidade antes, o raciocínio, no momento que o povo brasileiro como é que a gente já não tem tanta crença nos políticos? Não vai ter showmício. Como é que nós vamos mobilizar o povo, né, para poder nos assistir nos comícios? Então, quer dizer, eu acho que a questão da camisa que eu falei é uma forma até de você dar um pequeno calor à campanha, porque tem pessoas que se entusiasmam com a candidatura e que têm o orgulho de vestir a camisa do seu candidato, do seu governador, do seu senador. Não, você Esse viu é o isso ponto. agora na Copa do Mundo. Exato. Me permita, Goni. E a sua colocação da camisa, que você, eu não sei se fazendo homenagem a mim, mas fazendo Também. homenagem... Não, porque eu não entendo como... Isso é uma homenagem que você faz a 33 milhões de brasileiros, que todos são iguais. Inclusive o seu parente que você falou... O papai era Flamengo doente. Pois é. Então ser Flamengo é um sentimento que apoiam 33 milhões de brasileiros. Eu não, Mas o torcedor do Vasco, torcedor do Ceará, o torcedor do Fortaleza, ele tem orgulho de vestir a sua camisa. Não é só do Flamengo, não. Exatamente. Todo torcedor... Você vê pelas ruas o cidadão usando a camisa do Guarani de Sobral, usando a camisa do Fortaleza, do Ceará. Isso é uma questão de você se entusiasmar. Vestir a camisa. Pela bandeira, Vestir por uma a camisa. causa. Agora a lei eleitoral... Passei a Copa do vestir a Mundo todo dia camisa. sem falar em futebol. Vem vocês hoje Vestir a falar camisa. Mas a lei eleitoral no Brasil, ela inova Aliás, no vive sentido... la França. Ela inova no sentido negativo, porque no mundo todo, vestir a camisa do candidato faz parte da campanha, no mundo todo. Aliás, essa expressão, Na França, essa expressão na é Alemanha. precisa. Exato. Fulano veste a camisa. Literalmente, mas vem daí de vestir literalmente a camisa. Exatamente. Então, a justiça eleitoral no Brasil, nessa eleição, está nos tirando um direito nosso, A que é vestir a camisa do meu candidato, A ou do meu simbologia partido. das nossas convicções. Quer dizer, eu acho políticas. isso, Roberto, a Constituição me dá o direito de eu vestir a camisa que eu Foi o que quiser. eu acabei de dizer. E eu não posso vestir a camisa Só do meu seria candidato. proibido Então, se eu acho que é um provado tipo que de o candidato inovação, comprou pra dar. não é uma coisa que agride o meu direito de ir e vir, Concordo. por exemplo. Então, O Goni não tem luta um razão, negócio essa é uma desse. discussão É uma coisa meio interessantíssima. kafkiana, né? Mas a justiça eleitoral do Brasil, ela tem esses comportamentos kafkianos. A maioria teme a questão do custo. Mas eu acho que dentro de uma campanha, isso pelo menos dá uma bossa, dá todo esse espírito que eu quis sintetizar o legislador Vai quando ser- ele- que é o que você falou, é o vestir a camisa. Eu acho que tem pessoas que se entusiasmam com Vai as nossas ser- candidaturas, como se entusiasmam por clube, por corrida de cavalo, por determinadas ser- causas, vai por ser- religião. vai Isso ser- é uma coisa que é o vestir a camisa, como você bem Vai colocou. ser a campanha do topless. Sem camisa. O legislador, Sem camisa. o legislador, quando proibiu a camisa e o boné, ele o fez... Vem no pacote, quero eu sei que crer, vem no pacote. Quero crer que ele o fez muito menos pela questão da economia da campanha e muito mais para permitir, como disse, uma certa isonomia entre aqueles que disputam em função dos recursos custos. e tal, dos custos para cada um. Porque Sem dúvida. um cidadão, um homem do povo, é evidente que se propõe, e tem vários, a disputar um mandato de deputado estadual ou até mesmo federal, ou senador, ele evidentemente tem todas as dificuldades para fazer uma campanha. Agora, como Arnaldo, essa. Mas isso tem que o estar dentro do legislador, custo, né? o legislador Mas previu... isso a pessoa não pode exagerar, porque tem que dar dentro do custo estabelecido de campanha. mas veja bem, mas a justiça não determinou, por exemplo, um teto para o cidadão gastar. Não, na não campanha. determinou. Então a Nunca incoerência determinou. está aí. Incoerência, é isso que eu Porque quero dizer. eu posso Então, declarar é o uma quanto eu vou incoerência. gastar. Isso. Quer dizer, se O ele meu, aí... meu partido, se não me engano, estipulou em R$500 mil a campanha para deputado estadual. Meu partido estipulou. Agora, Aí, eu acho que vale não do partido, quero. porque o partido também tem É uma interesse. recomendação em fazer o do devido partido. controle. É uma recomendação. É. Agora, nós sabemos, já foi dito aqui, o Caixa 2 é uma sólida instituição nacional. E o Caixa 2, E é empresarial. ele começa sempre na empresa privada. Claro. É bom que se diga que o dinheiro que migra para a campanha eleitoral, ele vem da onde? Ele vem da empresa privada, que é o grande financiador do Caixa 2. Quer dizer, é uma instituição, né,
Sim, concluindo o raciocínio da questão da camisa, como eu disse. O outro aspecto que eu quero que o legislador também teve a pretensão de colocar foi que, como o Roberto disse, existe o orgulho de vestir a camisa do seu candidato. Isso é verdade, isso é cultural no Brasil. Mas existe também um aspecto. A camisa pode ser um instrumento de corrupção do voto, de compra do voto. Porque no interior, quem é do interior, como eu sou, sabe que a gente veste a melhor roupa para ir para a missa. Tanto é que a gente chama, brincando, dizendo, está com a roupa da missa. É verdade. Né? E a camisa e aquele boné